Olá a todos, eu espero que vocês estejam bem. E este é um vídeo muito importante, muito importante para pessoas que amam a verdade. Se você tem mais amor por organizações humanas, e aqui eu falo especificamente da organização das Testemunhas de Jeová, do que pela verdade, então este não é o lugar para você. Então vamos começar esse vídeo aqui com um contexto bem importante. Para quem não sabe, a organização das Testemunhas de Jeová na Noruega teve o seu registro de religião negado ou extinto, por assim dizer. O que isso significa? Isso significa que na Noruega as Testemunhas de Jeová não são mais reconhecidas legalmente como uma organização religiosa. Isso não significa que elas serão perseguidas ou presas na Noruega. Não tem perseguição religiosa lá. O ponto é simplesmente que as Testemunhas de Jeová não têm mais o registro de organização religiosa. E isso significa que elas não têm os direitos prescritos em lei e os benefícios prescritos em lei que são legalmente garantidos a organizações religiosas. Por exemplo, questões aí de isenção fiscal, de incentivo do governo, a fim de que as comunidades religiosas consigam prestar serviço comunitário, enfim. Então, na Noruega, o governo tem um subsídio. E como na Noruega o imposto é muito alto, as religiões precisam desse subsídio governamental para que elas consigam exercer, o seu trabalho comunitário. Então, quando uma religião tem o seu registro cancelado, que é o caso das Testemunhas de Jeová, na Noruega, isso basicamente vai resultar no fim de muitas das atividades das Testemunhas de Jeová naquele país, porque não tem condições disso mais. É necessário esse subsídio governamental para que a religião consiga exercer suas atividades. Isso não significa que as Testemunhas de Jeová serão extintas como organização na Noruega se esse subsídio não for dado, mas significa que muita coisa vai mudar. Pois bem, mas aí surge outra questão. Por que é que as Testemunhas de Jeová tiveram o seu registro de religião cancelado ou anulado na Noruega? Por quê? E a resposta tem a ver com a questão envolvendo a desassociação ou a remoção da pessoa da congregação. Em outras palavras, o modo como a desassociação tem sido praticada pela organização das Testemunhas de Jeová, e eu vou usar aqui o presente perfeito, tá? Tem sido, porque não deixou de ser, fere princípios fundamentais da liberdade religiosa garantida na Constituição norueguesa. Então, só para você entender, a religião ela tem direito de ter as suas próprias doutrinas, mas as doutrinas da religião têm que estar em harmonia com a Constituição. Por exemplo, o adultério em muitos países islâmicos é punido com a pena de morte. Só que no Brasil, o Islã não pode fazer isso, porque isso é contra a Constituição. Então o ponto é o seguinte, existe a liberdade religiosa, mas ela tem que estar submissa à Constituição do país. E na Constituição norueguesa é garantido ao cidadão norueguês poder ter a sua liberdade religiosa no sentido também de você escolher a religião que você quiser, sair de qualquer religião e entrar para qualquer religião. Isso é garantido na Constituição norueguesa. Mas as autoridades norueguesas entenderam, com razão, que o modo como a desassociação, a excomunhão praticada pelas Testemunhas de Jeová estava sendo feita, feria esses princípios de liberdade religiosa na Constituição norueguesa. Mas o que é que aconteceu? Houve julgamentos na Noruega em relação às Testemunhas de Jeová e à desassociação, e os representantes da organização das Testemunhas de Jeová tentaram defender a sua causa perante as autoridades norueguesas. E o representante das Testemunhas de Jeová na Noruega, nesse caso, mentiu para a autoridade norueguesa responsável pelo caso. Mentiu em carta. E eu tenho essa carta onde ele mente. Tá? Eu tenho provas disso então. Isso foi julgado. Tá? Eu tenho provas disso. Ele mentiu para a autoridade norueguesa. Mas, conforme todos vocês sabem, mentir só é pecado se for contra o corpo governante. Quando é a favor do corpo governante, aí não tem problema mentir. Aí o publicador do reino, publicagado do reino, na verdade, né? O que era o gado, ou o gadovinho, eu não sei nem como eu chamo ele agora, ou o gadochê dos escondidos, né? E todo esse bando de gado da Gadolândia, eles vão dizer que não tem problema mentir, se for pela causa do corpo governante. Aí não tem problema mentir. É isso que pensam o gadochê dos escondidos, o que era o gado, o gadovim, o publicagado do reino, o Daniel Azeitona, o Brian Azeitona, o Douglas Mulher do Padre, o Gadonilson, enfim, toda a Gadolândia que defende o indefensável aí na internet. Bom, em vista disso, nós sabemos que o corpo governante teve de fazer alterações na doutrina das Testemunhas de Jeová em relação à desassociação. E como vocês sabem, toda mudança o corpo governante atribui a Jeová. Mas, na verdade, essa mudança, e eu vou provar aqui nessa carta, não tem a ver com Jeová, tem a ver com dinheiro. Em outras palavras, o corpo governante fez o que fez, mudou o que mudou,
Não porque o Espírito de Jeová os motivou a fazer isso, não. Mas porque a Noruega, no caso, as autoridades norueguesas, que não estão submissas a Betel, que não estão submissas ao corpo governante, né? E que têm coragem de dizer não para o corpo governante, coisa que todos nós deveríamos ter e que poucos de nós têm. A Noruega teve coragem de dizer não para o corpo governante e não foi submissa e obrigou o corpo governante a mudar a doutrina. E como você sabe, quando o dinheiro está envolvido, as pessoas perdem o rebolado rapidinho, né? Pois bem, vamos ler a carta então. Essa carta foi traduzida pela internet, tá certo? Diz assim, 24 de outubro de 2024. Ministério da Infância e Família, Caixa Postal, tarará, 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 tarará. Vamos lá. Diz assim, decisões sobre a recusa de subsídios estatais e perda de registros para as Testemunhas de Jeová. Ajustes na prática religiosa das Testemunhas de Jeová sobre a limitação de contato com uma pessoa removida da congregação. Estamos escrevendo a vocês em relação ao processo em andamento que será tratado no Tribunal de Apelação de Borgarden em fevereiro de 2024, que envolve a validade das decisões administrativas baseadas no ensinamento religioso das Testemunhas de Jeová de limitar o contato com uma pessoa que foi removida da congregação ou que se retirou voluntariamente. Gostaríamos de informá-los sobre um ajuste recente e implementado mundialmente em nossa prática religiosa nessa área. A modificação doutrinária foi publicada em todo o mundo na edição de estudo da revista A Sentinela de agosto de 2024. As principais alterações podem ser resumidas da seguinte forma. A remoção da congregação continua a ser uma medida de último recurso. Antes de se considerar a remoção de alguém da congregação, os anciãos realizarão várias reuniões com a pessoa que cometeu um pecado grave, a fim de ajudá-la a estabelecer seu relacionamento com Deus. Ao informar a um pecador impenitente que ele será removido da congregação, os anciãos explicarão que gostariam de ter outra reunião com ele após alguns meses. Se a pessoa estiver disposta a ter uma nova reunião com os anciãos, eles o encorajarão calorosamente a se arrepender e a retornar. Mesmo que ele não tenha mudado de opinião naquele momento, os anciãos continuarão a contatá-lo periodicamente no futuro. Tá, mas aqui não fica claro se já vai estar desassociada a pessoa ou não. Tá, não tem muita informação aqui. Muito mal escrita essa carta. Mas enfim, vamos seguir lendo. Se o menor batizado cometer um pecado grave, 2 anciãos conversarão com o menor e seus pais ou responsáveis cristãos para verificar o que os pais já fizeram para ajudar o filho a fazer as mudanças necessárias e se arrepender. Se o menor mostrar uma atitude receptiva e os pais conseguirem alcançá-lo, os anciãos podem concluir que não é necessário tomar mais nenhuma ação. Os pais têm a responsabilidade bíblica de corrigir seus filhos de maneira amorosa. Assim, será ainda mais raro que um menor batizado que cometa um pecado grave seja removido da congregação. Tá, mas aqui não foi explicado e se ele não concordar com isso. Tá, então a carta só menciona lados positivos, assim, não menciona outra possibilidade, né? E isso é típico da organização, isso não é por acaso, tá, gente? A organização só menciona se coisas boas acontecerem. E se o menor não se arrepender? O que vai acontecer? Não está explicado na carta. E é por gosto, por intenção, que não está explicado na carta. Porque isso é negativo, entendeu? Então tem que ter explicação disso. Mas isso é típico da organização, tá? Seguindo a leitura. Os membros da congregação têm a liberdade de decidir se querem convidar uma pessoa que foi removida da congregação ou se retirou voluntariamente para uma reunião da congregação. Eles também podem escolher cumprimentar e acolher a pessoa na reunião. Se a pessoa expressar desejo de retornar à congregação, os anciãos podem providenciar que alguém na congregação estude a Bíblia com ela, mesmo que ainda não tenha sido readmitida. Uma pessoa que foi removida da congregação ou se retirou pode ser readmitida em alguns meses, caso mostre arrependimento sincero. Gostaríamos de lembrar que as Testemunhas de Jeová acreditam no que a Bíblia diz sobre os crentes limitarem o contato com uma pessoa que foi removida da congregação ou se retirou. Ver, por exemplo, 1 Coríntios 5, 11 ao 13. O nível exato de contato restrito depende das circunstâncias pessoais e da consciência de cada um. Em todas as circunstâncias, as Testemunhas de Jeová acreditam que a Bíblia nos encoraja a mostrar amor e respeito a todos, incluindo aqueles que anteriormente compartilharam nossa fé. Quanto às situações dentro da mesma residência, não há mudança no contato social. Interessante isso, né? O que significa isso?
Não sei. Vamos lá. Seguindo a leitura. O casamento e a vida familiar continuam como antes. Engraçado porque não era bem positiva antes isso, né? Essa questão. Mas enfim, vamos seguir a leitura. Com base no exposto, solicitamos que reconsiderem suas decisões de 30 de setembro de 2022, no caso de recursos de recusa de subsídio estatal para 2022, bem como as decisões do administrador do Estado em 27 de janeiro de 2022 e 22 de dezembro de 2022, 7 de novembro de 2023 e 18 de junho de 2024, que se referem ao direito das Testemunhas de Jeová a subsídios estatais e ao registro como comunidade religiosa, conforme as leis das comunidades religiosas. Neste sentido, referimos-nos ao parágrafo 35, segundo parágrafo, em relação ao primeiro parágrafo da Lei de Administração sobre a reversão da instância de apelação. Gostaríamos de receber uma resposta a esta carta e ao pedido acima sem demora injustificada, de acordo com o parágrafo 11º da Lei de Administração. Se possível, solicitamos a resposta dentro de 3 semanas a partir da data desta carta, ou seja, até 14 de novembro de 2024. Se houver dúvidas sobre as informações contidas nessa carta ou sobre nossa prática religiosa, não hesitem em nos contatar. Atenciosamente, Jorgen Pedersen, enfim, presidente do Conselho, que é o representante aqui do corpo governante nesse caso. Então, façamos agora uma reflexão sobre isso. O que é que essa carta nos prova? Primeiro de tudo, ela nos prova algo que todo mundo que tem cérebro vai admitir. Ela nos prova que a mudança ocorrida na Noruega não veio da parte de Jeová no sentido de que o Espírito Santo milagrosamente agiu sobre as mentes dos membros do corpo governante e os fez entender a verdadeira vontade de Jeová de uma vez por todas. Não foi isso que aconteceu. A única causa por trás dessa mudança é a Noruega. E se Jeová agiu nesse assunto, tem a ver com agir por meio da Noruega. Só que, se você admitir que Jeová agiu por meio da Noruega, você vai ter que admitir que Jeová também usou o Rolf Furuli, que foi aquele irmão que foi desassociado por criticar o corpo governante, principalmente aqui nesse assunto em relação à desassociação. O Rolf Furuli fez críticas ao corpo governante. Só que quando o Rolf Furuli fez críticas ao corpo governante, na questão da desassociação e também em outras questões, mas principalmente nessa, toda a Gadolândia, o Quero Gado, o Gadovin, o Gadochetes Escondidos, o Douglas Mulher do Padre, o Gado Nilson, o Daniel Azeitona e o Brian Azeitona, toda a Gadolândia se posicionou contra o Rolf Furuli. Todos se posicionaram contra o Rolf Furuli. Todos. Inclusive, o canal Rochetes Escondidos, que é do Brian Azeitona, ele veio me provocar, me perguntando se eu concordava com o absurdo que o Rolf Furuli estava fazendo, segundo ele, né? Porque era um absurdo, segundo ele, o que o Rolf Furuli estava fazendo. O Furuli estava depondo contra as Testemunhas de Jeová na Noruega. E o Gadochetes Escondidos achou aquilo um absurdo e veio me perguntar se eu concordava. Em tom de provocação, evidentemente, tá? Ele não queria saber minha opinião, ele estava tentando me provocar. Só que graças ao testemunho do Rolf Furuli, a mudança foi anunciada pelo corpo governante. Vocês sabiam disso? Ou seja, se essa mudança veio de Jeová, quem que Jeová usou? O Rolf Furuli, entenderam? Só que isso, o Publicagado do Reino, o Gadochetes Escondidos, o Quero Gado, o Gadovin, o Daniel Azeitona, o Douglas Mulher do Padre, o Gado Nilson, nenhum deles vai admitir. Então, essa carta prova que o corpo governante só fez a mudança por causa da Noruega. Entenderam o ponto? A mudança não veio do Espírito Santo de Jeová agindo diretamente nas mentes do corpo governante, dos membros do corpo governante. Não, ela veio da Noruega. Ou seja, o que é que isso também prova? Isso também prova que o corpo governante não mudou antes porque eles estavam confortáveis com a situação. Como assim? Ora, o modo como a desassociação era até então conduzida favorecia grandemente o corpo governante para que eles tivessem poder absoluto. E, com tal poder, eles estavam absolutamente confortáveis e não tinham nenhuma razão para mudar. E não deu outra. Pouco tempo depois que a Noruega fez o que fez, eles mudaram de uma hora para outra um assunto absolutamente sério. Aí eu te pergunto, vocês acham que eles descobriram isso aos 45 do segundo tempo, gente? Vocês não são idiotas. Aí a Gadolândia vai dizer assim, não, mas isso não teve nada a ver com a Noruega. Se você acha isso, então você é um retardado. Não apenas teve a ver com a Noruega, como também teve a ver com a Noruega exclusivamente.
E essa carta prova isso. Só que isso também prova que o corpo governante já sabia que a postura que eles tinham em relação à desassociação era antibíblica. Por quê? Porque lá em 1975, eles já pensavam isso. Ou seja, eles já sabiam de tudo isso. Eles já sabiam que a Bíblia não condena cumprimentar desassociado. Eles explicaram isso em 1975, gente. Você realmente acha que eles erraram durante todo esse tempo? Um equívoco, assim, inofensivo. Não foi equívoco, seu retardado mental. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ah, mas eles são imperfeitos e você é um retardado. Não é possível que você não se dê conta disso. Eles já sabiam que a postura deles estava errada, segundo a Bíblia. Eles já tinham explicado isso em 1975. Eles já sabiam de tudo isso. Por que é que eles insistiram tanto tempo naquela postura em relação à desassociação? Porque aquela postura alimentava o poder deles, dava mais e mais poder para eles. Era isso que eles queriam. Tanto que todas as mudanças organizacionais que começaram a acontecer a partir do ano 2000 visavam aumentar o poder do corpo governante. Então não existiu erro em relação à desassociação, existiu heresia. Eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, gente. Você não é retardado para não entender isso, cara. Então, o que é que isso significa? Isso significa que eles têm que ser desassociados. Claro que isso se refere mais aos antigos membros do corpo governante, não aos novos. Os novos não têm tanta culpa, tá? Mas os seguintes membros do corpo governante devem ser desassociados. A saber, Samuel Hurd, que entrou em 1999, deve ser desassociado por heresia e formação de seita. Jeffrey Jackson, que entrou em 2005, também deve ser desassociado por heresia e promoção de seita. Stephen Lett, que entrou em 1999, também deve ser desassociado por promoção de seita. Garrett Locke, que é o mais antigo, de 1994, também deve ser desassociado por promoção de seita. E David Splane, que entrou em 1999, também deve ser desassociado por promoção de seita. E incluo também Anthony Morris, que embora não faça mais parte do corpo governante, também deve ser desassociado por promoção de seita. Tá certo? Para mim, eu já os desassociei da minha vida. O que é que vai acontecer agora? Esses membros do corpo governante que eu anunciei aqui, que são a geração mais antiga, inclusive na questão ali da geração sobreposta, que é aquele entendimento absurdo, eles afirmaram que alguns deles estariam vivos quando a grande tribulação iniciasse. E eles afirmaram isso com a questão ali da geração sobreposta, que eles afirmaram que eles seriam a segunda parte dessa geração de 1914, e que eles já estavam idosos e que, portanto, o fim não demoraria muito. Só que agora, nos últimos discursos aí do Locke, ficou bem claro que eles já entenderam que eles vão morrer, entendeu? Não vai vir o fim enquanto eles estão vivos. Eles falaram isso. O Locke fez um discurso ali com tom de despedida, que a geração do CG precisa de uma geração nova, tarará e tarará. O Locke falou isso. A mesma pessoa que tinha dito lá em 2005 que não daria tempo de você fazer uma faculdade, porque o fim estava às portas. Já faz 20 anos isso. O fim ainda não veio. A mesma pessoa que fez isso. E que disse que se você fizesse faculdade, você ia prestar contas a Jeová por isso. Pela sua falta de fé. Aí tu vai dizer que o Locke é inocente? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. O Locke é tão culpado quanto qualquer outro. Agora é a hora de expulsar esses caras. Agora é a hora de desassociar esses caras. Escutem o que eu tô falando. Várias vezes eu já falei antes do CG e eu acertei. Escutem o que eu vou falar. Eles vão sair de fininho, gente. Eles vão sair de fininho e todo mundo vai esquecer a questão da geração sobreposta, porque eles vão jogar isso para baixo do tapete, tá bom? Tanto que eles nem falam mais em geração agora. Pelo menos eu não ouvi falar. Mas eles vão sair, a francesa, aos pouquinhos eles vão saindo aí do corpo governante por causa da idade avançada, já estão bem idosos mesmo. E saindo a francesa, saindo de fininho, eles vão se isentar de toda a responsabilização pelos erros deles. É isso que vai acontecer. Você vai ver, eles vão sair de fininho, um por um, e deixar uma nova geração no CG. Aí a nova geração não pode ser punida pelos erros da geração anterior. Certo? Você vai desassociar finado? Você vai desassociar defunto? Não tem como, cara. Ou eles são expulsos agora, ou pra mim já deu. Eu nunca mais piso nessa religião. Eles têm que ser expulsos. Eu não volto mais pra organização se eles não forem expulsos. Este é o meu requisito. Eu não volto mais pra essa religião se os membros de Betel do Brasil não forem expulsos e se os membros do corpo governante que eu citei aqui não forem expulsos também. Depois que morrerem, não adianta expulsar, gente. Desassociar morto não dá. Agora é a hora. Ou a gente faz isso, ou a gente faz isso. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Um grande abraço e até a próxima.